Olá, esse é mais um vídeo feito em colaboração entre o canal Revolução Industrial Brasileira e o canal do professor Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Nessa nova colaboração, nós vamos conversar a respeito de um assunto que marcou a semana. A possibilidade aventada pelo ministro Paulo Guedes de que se faça um acordo comercial de livre comércio entre o Brasil e a China. Como se sabe, acordos de livre comércio pressupõem que as barreiras, todo tipo de barreira comercial dos produtos de ambos os contratantes desse acordo de livre comércio se derrubam. Fica um comércio absolutamente liberado. Aí é o caso de se perguntar, será que o Brasil teria grandes vantagens em fazer um acordo de livre comércio, zero barreira, com a maior potência industrial do planeta nesse momento, assim descontando os Estados Unidos? É o que eu vou perguntar aqui ao professor Paulo Gala. Professor Paulo Gala, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Suas opiniões? Tudo bom, Fausto? Na verdade, a China já é a maior potência industrial do mundo. A produção industrial dela, se não me falha a memória, é o dobro da americana. Eles estão, acho que, com 4 trilhões de dólares de produção industrial ano, enquanto que a americana está na casa dos 2 trilhões, né? Então, não é que eles conseguiram avançar, eles já são a potência industrial, né? Claro que o que eles estão fazendo agora é conseguir subir a tal da escada tecnológica, né, e produzir cada vez bens mais sofisticados. Inclusive, eles estão já com um avião pronto, daqui aquele Comac 190, que vai substituir os Boeings, né, de um corredor só. Eles têm já calculando uma demanda aí de 1 trilhão de dólares para abastecer o mercado interno chinês, né? Mas voltando aqui para a sua questão, que é da maior relevância, de um possível acordo de livre comércio entre Brasil e China, que, aliás, está bem longe, né? O próprio governo comentou, mas recuou. A própria equipe econômica falou, não, veja bem, não é assim, vamos com calma, né? A meu ver, seria extremamente nocivo para o Brasil, né? Porque a única vantagem comparativa que a gente tem de verdade em relação à economia chinesa são os bens agrícolas, né? Soja, principalmente, minério de ferro, e a gente está numa desvantagem tecnológica e de economia de escala e de know-how em relação à indústria chinesa que é vergonhoso, né? Apesar das honrosas exceções que você tem descoberto e colocado no seu canal, que, aliás, está muito legal, né? O fato é que se a gente entrar em comércio livre com a China, provavelmente um pouco que restou da nossa indústria, com algumas exceções, vai morrer e a gente vai se especializar totalmente no comércio com a China com bens de mineração e agrícola, né? O comércio ele é muito bom para países que estão em níveis de renda per capita semelhante e em condições tecnológicas semelhantes, né? Porque daí a integração comercial produz o que a gente chama de comércio intra-indústria, que é muito bom, porque ele permite especialização entre indústrias e permite aumentar o que os economistas chamam de ganhos de bem-estar, né, nessas trocas intra-indústria. Quando tem países com um desnível muito grande de know-how, de conteúdo tecnológico, a integração comercial pode ser bastante desvantajosa, porque ela ativa o setor que já tem economias de escala e já tem o know-how tecnológico, né, ela fortalece esse polo e enfraquece o polo fraco, né? Então, para o Brasil, seria uma espécie de tiro de misericórdia na nossa indústria, que já está combalida, né? Como você muito bem sabe, né, Fausto? É verdade. Isso me levanta uma questão que me incomoda bastante, Paulo, que eu vou até trazer essa bola para você também e dar uma tratada nela, que é o seguinte. O argumento do livre comércio é geralmente, né, muito conhecido, isso defendido por pessoas que são do campo de pensamento liberal ou neoliberal. Muito bem, eles costumam fazer uma defesa a respeito disso que é bastante dogmática, bastante radical. Para eles, apresenta-se a relação comercial como sempre boa para todos, né? Como se isso fosse uma verdade absoluta. Ocorre que a relação comercial, embora na tese ela seja geradora de riqueza, porque, claro, né, a cada relação comercial se agregam valores, né, que vão se, né, acumulando ao longo das cadeias, né? Por outro lado, dependendo de quem compra e de quem vende, né, sim, existem vencedores e perdedores, como você acabou de notar. E isso vai mostrando, assim, conforme você vai diagnosticando a realidade, vai mostrando que o funcionamento dos mercados não é perfeito. Então, existe esse conceito da perfeição dos mercados ou da imperfeição dos mercados. E, bom, qualquer pessoa sã, qualquer pessoa honesta intelectualmente tem que perceber que os mercados não são perfeitos, os mercados são imperfeitos. E mais ainda o mercado internacional, em que países tentam, naturalmente, né, se sobrepor uns aos outros numa corrida comercial, tecnológica, por riqueza mesmo, né? Uma grande disputa internacional por acúmulo de riqueza. Ora, não será muita inocência tentar advogar para uma sociedade que ainda está aprendendo os rudimentos do sistema capitalista, ainda está começando a criar noção sobre isso?
Não será até uma certa covardia advogar dogmaticamente que a atividade comercial é plenamente boa, como se os mercados fossem perfeitos sempre, dado que sempre há perdedores e vencedores? Tá muito bem colocado, né? Aquilo que eu tenho brincado que você virou um economista, já podemos dar o seu diploma, né? É, exatamente isso que você falou. Na verdade, a teoria econômica, ela dá conta perfeitamente de explicar isso que você está falando, né? Se a gente pegar esses grandes economistas que estão na fronteira da discussão teórica e empírica, como o Danny Rodrik, o Joseph Stiglitz, né? E muitos outros, eles mostram que existe uma questão chave aí na discussão de comércio, que é a aprendizagem tecnológica, né? A aprendizagem tecnológica, ela gera o que os economistas chamam de poder de monopólio, ou seja, quem consegue aprender e é proprietário de uma tecnologia ou de um conhecimento privado, ele está sempre em vantagem em relação a outra pessoa que não tem aquele conhecimento ou aquele conteúdo tecnológico, que, portanto, não tem aquele poder de monopólio, né? Então, quando países que entram em livre comércio, se um país tem muito poder de monopólio, muito conteúdo tecnológico e aprendizado, né, ele acaba matando as empresas que estão, os novos entrantes das empresas dos países mais pobres ou de nível de renda per capita menor, né? Colocando de outra maneira, o livre comércio ele é sempre vantajoso no sentido estático, né? Se a gente entrar em comércio, eu vou conseguir vender para você tudo que eu faço de melhor, eu vou me especializar na produção do que eu faço de melhor, e você vai vender para mim tudo que você faz de melhor, né? Vai se especializar na produção do que você faz de melhor, e ao entrar em comércio, nós dois vamos ter ganho de bem-estar, né? Do ponto de vista estático. Agora, do ponto de vista dinâmico, ou seja, ao longo do tempo, isso pode trazer problemas, porque eu poderia estar aprendendo uma atividade que eu não sou bom ainda, que lá na frente eu poderia me tornar bom, que é isso que eu estou falando, que a gente chama de learning effects, né? Que lá na frente, por efeitos de aprendizagem, eu poderia ficar bom e aí comercializar com você, enfim, numa posição de troca melhor, mas ao entrar em comércio com você já, eu provavelmente deixo de fazer essa atividade, mato essa atividade ou essa indústria ou essa empresa e acabo me especializando em coisas que eu já sabia fazer, que podem ser mais simples. Vou dar um exemplo. Imagina que eu lavo louça muito bem e você é um baita técnico de computação. Quando a gente entra em comércio, como eu estou aprendendo a programar ainda, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente parar de programar e vou comprar de você tudo que você programa, porque você é muito mais eficiente que eu, tem mais escala, tem mais conhecimento em conteúdo tecnológico, e eu vou ficar só lavando louça, e eu vou trocar a louça, eu vou lavar a louça, a minha louça e a sua, e em troca você vai me fornecer toda a programação de códigos de computação que eu preciso para consumir. Então, do ponto de vista de estático, melhorou meu bem-estar e o seu também. Só que do ponto de vista dinâmico, você me condenou a ficar lavando louça a vida inteira, enquanto você vai ser um técnico de programação e vai ter um futuro muito mais brilhante do que eu. Então, esse é o problema de livre comércio entre países muito desiguais do ponto de vista de nível de renda e de conhecimento e conteúdo tecnológico, né? Aí esse é o X da questão, né? Isso é uma explicação sensacional. Isso devia estar colocado em salas de aula por aí. Paulo, sem se esquecer também que você tem uma assimetria, né, financeira, porque quando se fala de comércio, está se falando de fluxos financeiros, não só a mercadoria é trocada por dinheiro. E, bom, a troca de um valor, de um valor material menos adicionado por um valor material mais adicionado vai afetar também, e aí eu com isso coloco minha última questão, assim para você responder rapidamente, vai afetar o que nós chamamos de balanço de pagamentos entre os países, né? Vai criar uma condição em que o país é um grande pagador de recursos e pouco recebedor de recursos, né? Ou que precisa de muito trabalho para pagar por muito pouco, enquanto o outro precisará de pouco trabalho para receber, né, muito em relação àquilo que está pagando. Esse desequilíbrio não é também um grande risco nessas relações comerciais livres assimétricas? Sem dúvida. O país que tem o alto conteúdo tecnológico ou que acumulou o que os economistas chamam de capital humano, ele tem mais poder de monopólio. Então, os produtos e serviços que ele faz têm muito maior valor. Então, quando ele entra em comércio, a tendência é que ele fique superavitário em relação a outros países, né? Basta você ver o caso da Alemanha, né? A Alemanha tem um superávit em conta corrente de quase 10% do PIB, ou a China tem superávites comerciais gigantescos. E esses superávites são a contrapartida do conhecimento e do conteúdo tecnológico que está colocado nos produtos que eles são capazes de fazer, enquanto que os países exportadores de commodities, tipo o Brasil e África, né, ou se quiser os países africanos, em geral, estão sempre em situação deficitária na balança comercial, porque a gente acaba gastando, entre aspas, né, todas as nossas commodities para importar os manufaturados, que a gente não consegue, né, e no limite sempre acaba faltando dólar para esses países muito dependentes de importação de manufaturas e produtores de commodities. Isso fragiliza
para usar o jargão, o economês, né, fragiliza o balanço de pagamentos, porque esses países têm dificuldades de acumular dólares, né? Eles acabam tendo a necessidade, basta ver o que está acontecendo com a Argentina agora, por exemplo, né? Eles acabam tendo dificuldades precisam se endividar para abastecer, para pegar os dólares que eles precisam para pagar pelos bens de maior conteúdo tecnológico. Então, sim, é um problema, né? Já fica aqui minha sugestão para um próximo vídeo entre nós, da gente abordar a questão da diferença entre transações correntes, né, conta financeira, conta de balança de serviços, né? É um assunto interessante também que muita gente tem dúvida e seria muito elucidativo. Mas, Paulo, muito obrigado mais uma vez por essa colaboração. Acho que a gente já explorou bastante bem o tema. Se você quiser fazer alguma última consideração, fica à vontade. Não, acho que é isso mesmo, Fausto. Eu só queria chamar a atenção para os avanços da teoria econômica, né? A gente tem muita coisa boa sendo publicada. Tem um livro recente do Danny Rodrik, que é o Straight Talk on Trade, que eu recomendo muito, que é o Papo Reto sobre Comércio, né? É um livro agora, 2019, acabou de sair de novo. Volto a dizer, os economistas brasileiros estão muito atrasados em relação a esse debate. Eles estão lendo literatura de 10, 20 anos atrás. Então, a teoria econômica avançou muito já para discutir isso também. Então, fica aí o convite para todo mundo se atualizar nesse debate, né? Perfeitamente. E eu, então, encerro com o convite de que você se inscreva nos nossos canais. O canal do professor Paulo Gala é uma joia na internet, uma fonte de informação e de sabedoria sobre economia e assuntos do Brasil muito importante, e o nosso modesto Revolução Industrial Brasileira, onde você pode conhecer bastante, um pouco, né, sobre a realidade da indústria brasileira e essas entrevistas bacanas que a gente publica aqui também. Muito obrigado, até uma próxima nos nossos canais.